Olá pessoal, Namastê, tudo bem? Gratidão pela sua vida, pela vida dos nossos ancestrais. Estou aqui para falar sobre a Matrix. A Matrix é real e você vai perceber que daqui para frente, não só a população do Brasil, mas a população mundial vai sofrer uma pressão muito grande. O que a gente percebe em muitos países, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, é um achatamento da classe média. É um desaparecimento dos empregos que pagam bem. Um país só é rico, um país só se desenvolve se tem indústria, se tem mão de obra qualificada. Por mais que esforços venham sendo feitos, e a gente tem que sempre agradecer aos professores, né? Aos nossos queridos professores que nos dão tanto amor, nos dão tanto conhecimento. Sem os professores a gente não teria nada. Apesar e contando com esse esforço, ainda não é possível desenvolver mão de obra qualificada no Brasil. Eu estou falando de empresas, eu estou falando de indústrias, mas as empresas devem ir além das pequenas e médias, das microempresas. Uma microempresa não pode pagar um salário tão alto assim, mas uma grande empresa pode. E quais as grandes empresas que existem no mundo? Qual a grande empresa brasileira que existe? Então, com a crise, né, com a pandemia, vem acontecendo vários fenômenos, né? A gente está tentando se achar nisso tudo. O que significa 100 mil pontos na Bolsa? A Bolsa indo bem significa que o Brasil está indo bem? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bolsa de Valores é onde as pessoas colocam seu dinheiro para investir nas empresas. E que empresas estão na Bolsa de Valores? As grandes empresas. Então, com essa pandemia, a ONU estima que a pobreza no mundo vai duplicar. Vai duplicar. Porque se as pessoas estão trancadas em casa, ninguém pode sair para trabalhar. E qual é a mão de obra qualificada que a gente tem? As pessoas têm muita resistência em sair, né, do físico e ir para o digital. Se as pessoas têm dificuldade, gente, em digitar a senha na fila do banco, e eu fiz uma reflexão profunda, e o nosso país está atrasado assim uns 2, 3 passos do que eu imaginava. Só que a gente só consegue crescer enquanto nação, a gente só consegue crescer economicamente se a gente produz. E o agro não oferece empregos que pagam bem. Esses empregos que pagam bem na indústria, na produção, é que fazem com que a gente tenha uma classe média que possa consumir os produtos. Porque se não tem ninguém para consumir, qual o sentido da produção? Eu sei que talvez esses sejam temas complexos para você, mas é preciso que a gente comece a entender que a solução para o Brasil é a produção, é a indústria. E o nosso país vem se desindustrializando. A gente fica atrás de muitos outros países. Com todo o nosso potencial, a gente persiste nessa mesma estratégia do agronegócio. Só que o que acontece, né?
Como é que você acha que são esses empregos no agronegócio? São máquinas. Hoje em dia, né, no Mato Grosso do Sul, Acre, existem as colheitas feitas por máquinas. Então, o filme Matrix é um documentário. Hoje, nós somos muito mais dependentes das máquinas do que imaginamos. E por que a China está se desenvolvendo tanto? Porque ela está já na indústria 4.0, onde existem centros de distribuição negros, onde não existem pessoas, só máquinas. Nós dependemos hoje muito mais do celular, né, de um computador, do que a gente poderia imaginar. E isso serve de alerta, porque a classe média está sendo achatada. Com isso, e também por conta da falta de atividade industrial, a produção sofre. E se a produção sofre, os empregos também sofrem. A gente sabe que o ajuste fiscal é importante, a reforma administrativa é importante, mas eu uso aqui as palavras do professor Paulo Gala. A saída para o Brasil é a produção, é a indústria. Só que essa indústria precisa de mão de obra qualificada, precisa de pessoas que saibam coordenar times, pessoas que tenham estudo. E como isso pode acontecer em um país de semi-analfabetos ou de alfabetizados funcionais, onde as pessoas têm dificuldade com a tecnologia? Existem muitos desafios daqui para frente, gente. Assistam o filme Matrix. Vocês vão ver que aquilo ali é um documentário. Aquilo é real. A dependência que a gente tem nas máquinas, as máquinas estão tomando os empregos, aqueles empregos onde a gente tem muita repetição, onde são tarefas básicas, isso já está sendo feito pela máquina. E aí, eu lembro muito bem, na época que eu estudava na Pace University, lá em Nova York, todo semestre a gente tinha um campeonato de Lego, mas o Lego robotizado. Então, crianças de 7, 8 anos estavam programando robôs para brigarem entre si, tinha uma batalha. E você imagina quanto é que custava cada brinquedinho daquele. E aí eu fico imaginando como é que deve ser na China. Crianças de 7, 8 anos estão fazendo o quê? Estão programando também. E as nossas crianças de 7, 8 anos? Estão na rua comendo meleca, né? Soltando pipa. Então, isso tudo tem um impacto. Pode ser que você receba isso tudo que eu estou dizendo assim, Felipe, isso aí vai demorar. Isso aí vai demorar. Só que nós já estamos sofrendo os impactos do lockdown. Na Europa, no Reino Unido, já está tendo a segunda onda. Eles vão fechar tudo. E o que acontece? Presta atenção. Quando você fecha tudo. As pessoas que têm muito dinheiro tomam mais dinheiro dessas pessoas que têm pouco dinheiro. Porque o que significa 100 mil pontos na bolsa? Significa que muitas pequenas e médias empresas quebraram e passaram esse mercado para as grandes. Porque as grandes empresas têm fluxo de caixa. Elas têm caixa guardado. Eu vi uma entrevista com o Flávio Augusto,
dono da WhatsApp. Ele falou assim: eu não estou preocupado, eu tenho caixa para 2 anos. Qual empresa que consegue se manter sem ter nenhuma receita durante 2 anos, gente? E sendo que a média para as pequenas empresas são 28 dias. Com 28 dias acabou. E aí é muito mais difícil de você recomeçar. Então, o mercado e o dinheiro e os clientes que eram dessas pequenas empresas passaram para as grandes. Por isso que você vê muita gente investindo na bolsa, porque agora a moda é ser day trade, né? Todo mundo quer fazer day trade. Então, as pessoas estão obcecadas por isso. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que nós temos mais empregos, porque tem 5 anos que a gente não... Tem 5 anos que a gente não aumenta o nível de empregos. Tem 5 anos que os salários não aumentam. Tem 5 anos que a gente está em déficit. Então, vê se você entende. Nós estamos assim, ó. O Brasil está fazendo isso aqui, ó. Está começando a embicar. E não é de hoje, né? Então, tudo isso que a gente está falando tem um impacto direto na geração de empregos, porque sem indústria, não adianta você ter mão de obra qualificada se você não tem indústria, se você não tem o governo investindo, porque a iniciativa privada não vai conseguir investir sozinha. E aí eu abro um grande parênteses e eu admito que eu estava errado. Eu admito. Eu pregava o livre mercado, a iniciativa privada, mas tudo isso, gente, é uma grande farsa, é uma grande mentira. Porque depois de estudar muito, eu percebi que os grandes países, os países desenvolvidos, injetam dinheiro nas empresas. A Toyota, quando ia quebrar, né, recebeu o dinheiro do governo japonês. Só que a gente reclama quando os Correios recebem dinheiro. Então, assim, eu era a favor de privatizar tudo. Hoje, eu já penso com um pouquinho mais de consciência e vejo que a saída não é essa. Porque o que acontece? Quando a gente privatiza, obviamente que quem está comprando só vai querer o filé mignon. E vai passar tudo que a gente tem de melhor para eles. Então, no caso dos Correios, eu sei que o Correio é péssimo, tá? Eu concordo com você, eu também gostaria que fosse diferente. Só que privatizar é passar aquele filé mignon para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada não vai querer entregar a carta no interior do Ceará, da Bahia. Não vai querer. Eles vão querer entregar aqui pela região metropolitana, onde eles ganham muito mais. Então, esse fenômeno da globalização, né, esse fenômeno do Estado menor, eu hoje penso diferente. Eu penso que, obviamente, que a gente tem que corrigir a questão das competências, a questão das indicações, a questão da corrupção. Só que você tem que entender que o livre mercado não é livre, não existe livre mercado. Porque todos os governos botam dinheiro nas suas empresas. Quando a United Airlines ia quebrar, né, American Airlines também, o governo americano colocou dinheiro. Então, a grande dificuldade nossa é que as nossas melhores mentes vão para fora. A pessoa ganhou o campeonato de matemática. Automaticamente já vem uma universidade americana e fala assim: vem comigo. Aí você pega às vezes uma pessoa que não tem condição, vai receber uma bolsa, vai estudar em
em Oxford, ou vai estudar em Stanford, ou vai estudar sei lá onde, é claro que a pessoa vai. Então, muita atenção, porque eu estou te avisando, isso está ficando cada vez mais real. Não adianta pensar, né, lá na frente, quando já tiver tudo concretizado. A gente está passando por uma pandemia e essa é só a primeira, porque existem forças, né, que têm planos. Você tem que entender que na Matrix nada acontece por acaso. Tudo está seguindo um cronograma, tudo tem um plano por trás. Só que a maioria das pessoas está interessada em TikTok, está se distraindo fazendo dancinha, né? Ao invés de estar lendo, ao invés de estar fazendo cursos interessantes para melhorar as suas habilidades. E todo mundo tem uma coisa em comum agora: o medo. E é por isso que eu preparei o curso Falha no Sistema. Aprenda a decodificar a Matrix e liberte-se do medo. Porque as pessoas não estão... Assim, gente, 99% das pessoas não tem ideia do que está acontecendo, do perigo que a gente está correndo. E aí, pode ser tarde demais. Isso não é para não é para te causar medo, mas é para te alarmar. É para você ficar esperto e começar a estudar as coisas certas, as novas tecnologias e principalmente a ética e a moral. Porque o que adianta essa tecnologia toda, atômica, se a gente está usando isso para destruir o país vizinho? Não faz sentido nenhum. Então, entenda que a Matrix, que o filme é um documentário. Tudo que está ali, né, é real. Existe um plano, né, dessas pessoas que têm o poder, que têm o dinheiro há centenas de anos, que são as mesmas famílias, de pegarem o dinheiro dessas pessoas que estão querendo subir. E eu sempre vi o Brasil dessa forma. O Brasil, quando estava se desenvolvendo no pré-sal, que ia começar a se tornar independente energeticamente, ia começar a exportar, aí acontece um monte de coisas. Não vamos tirar a responsabilidade dos corruptos. Não estou falando disso. Eu estou falando que existe muita espionagem, que existe muito tráfico de influências, existe muita sabotagem, porque é inocência você pensar que o poder vai ser te dado assim de mão beijada, que você vai conseguir, né, produzir, ter uma vida feliz assim, porque eu gostei dele. Não é assim que funciona. A gente tem que começar a tirar esse véu e identificar esses códigos que existem. Eu te convido, mais uma vez, vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o meu curso. Está com preço promocional espetacular, qualquer um pode adquirir. E vamos juntos. Vamos nos libertar do medo, porque uma vez que você conhece, a gente só tem medo das coisas porque a gente não conhece. A gente tem medo do desconhecido, do que vai acontecer. Só que existem maneiras da gente se preparar para isso. Da gente estudar as coisas certas. Mas não é para ficar no TikTok, não é para ficar fazendo dancinha, ficar em rede social, vendo um monte de coisa. Você tem que estudar.
Você tem que ler. Você tem que buscar informação das pessoas que estão conseguindo ver alguma coisa adiante. Então, e acima de tudo, existe uma guerra espiritual acontecendo. Esse é o princípio básico. E sem fortalecer a sua fé, vai ficar ainda mais. Já vai ser difícil, tá? Já vai ser muito difícil. Agora, sem fortalecer a sua fé, sem acreditar, olha, muita gente vai cair. Mas não vai ser pouca gente, não. Muita gente mesmo. A gente não pode contar com a nossa escola, porque a escola já não forma pessoas para o mercado há muito tempo. Se você pegar os livros didáticos, você vai ver que é o resumo do resumo do resumo. Eu fico constrangido de pegar um livro didático desse e ver que tá tudo superficial. A gente tem muito conhecimento, mas a gente não tem sabedoria, a gente não tem profundidade. Você tem que se aprofundar sobre esse tema, se aprofundar sobre você mesmo, descobrir as suas habilidades, descobrir o que você quer fazer da sua vida. E tem muita coisa para fazer, tá bom? Essa é só a parte 1 desse pequeno documentário. Gratidão, namastê.